Muito bom dia a todos. Nós daremos sequência à análise que estamos desenvolvendo do capítulo de número 6, da parte segunda do Livro dos Espíritos, particularmente as questões que vão de número 258 a 273. Hoje, já que parte deste conteúdo foi analisado, nós retomaremos, fazendo uma ponte com aquilo que já tivemos a ocasião de analisar e caminhando para o final, quando temos a chance de verificar, de obter esclarecimentos muito lúcidos sobre como se dá a escolha das provas. Nós iniciamos com uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, que é bastante confortadora e, ao mesmo tempo, muito real. Ela nos fala, tendo como título, do Em Plena Prova. Aguardas a melhoria que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem, devastamos lares alheios. Hoje, é preciso reconstruí-los. Ontem, traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje é preciso purificá-los. Ontem retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje é preciso devolvê-la com trabalho, acrescida de juros. Ontem cultivamos aversões. Hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Emmanuel, que através de Chico Xavier nos leva a refletir a respeito da escolha das provas, termina a sua mensagem bastante provocadora e que nos leva a entender talvez o alcance da escolha das provas que nós tivemos a oportunidade de fazer, nos adverte no seguinte sentido: não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento das concessões que já tens. Milhares de companheiros desenleados da carne suplicam o ensejo de que desfrutas, mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que eventualmente tu te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio
diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas não se esqueças de pedir a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. A lição não pode ser mais clara, exatamente porque, conformando-se com o contexto do que está em o Livro dos Espíritos, e por tudo aquilo que já tivemos a chance de examinar, nos aponta que no processo de escolha daquelas que serão as nossas oportunidades de teste em cada reencarnação, quanto mais conhecemos, mais nos dispomos a enfrentar problemas que não estão na nossa jornada à toa. São problemas com os quais nós precisamos nos acertar. Daí porque o conhecimento espírita, quando bem compreendido, nos dá a exata dimensão de como deve ser ou qual deve ser a nossa postura. Solicitar apoio, sim, mas para vencer as dificuldades. Não solicitar que elas nos sejam removidas do caminho, porque se temos força, condições, é necessário que nós nos empenhemos em superar aqueles entraves. Numa frase muito bonita, sobre a qual tivemos chance de nos deter nos estudos de ontem à tarde aqui no SEAC, há uma advertência bem clara. Se podemos nos ajustar em poucos séculos através das nossas experiências, seria útil, muito útil, que não gastássemos milênios para fazê-lo. É importante, pois, levar em conta este tipo de advertência, para que cada um de nós se porte como alguém digno da confiança que sobre si depositaram aqueles que avaliam o nosso regresso e que esperam tenhamos êxito em tal empreita. Na questão 267, que é de onde precisamos prosseguir, nós vamos encontrar Kardec fazendo uma pergunta bastante interessante. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Porque até agora temos visto que, na realidade espiritual, na vida espírita, a vida em plenitude, nossas opções são feitas. Seria possível que estas mesmas opções fossem feitas enquanto estivermos reencarnados? Os espíritos dão-nos uma resposta muito didática. Dizem-nos eles o seguinte: o desejo que eventualmente alimentamos enquanto encarnados pode influir na escolha que venhamos a fazer. Isso depende, portanto, da intenção que nos anima. Agora, enquanto espíritos, livre das injunções materiais, das preocupações materiais, as coisas são vistas de forma diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação.
Ora, se nós pararmos para refletir a respeito disso, vamos ver que muitas vezes nossas opções, apesar das advertências de natureza espiritual que recebemos, em sonhos, através de pressentimentos, de intuições, nos apontam talvez aquele que fosse o caminho mais correto, considerando a nossa programação enquanto espíritos, mas nós cedemos aos nossos impulsos, cedemos à pouca elevação que ainda temos, razão pela qual as aflições, que se nos parecem provas que deveriam estar afastadas do nosso caminho, são aflições que foram buscadas, ansiadas por nós mesmos. Fomos aqueles que a elas nos dirigimos. Em o Evangelho, no capítulo que versa acerca das aflições, o capítulo 5, o primeiro depois da sequência com que Jesus nos manda olhar as coisas com os olhos do Espírito, naquela sua clara advertência, né? Tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está mais atento a uma realidade bem ampla e não apenas a realidade circunscrita. Os Espíritos nos advertem acerca das aflições. E naquele ponto das causas atuais das aflições, o item 4 do capítulo 5, eles nos elencam uma série de observações que muitas vezes, ao serem examinadas, nos dão a exata proporção das opções que fizemos, das escolhas que fizemos. Lamentar-se, então, do quê? Apenas da própria incúria, da própria leviandade. Atraímos pelos caminhos que resolvemos percorrer as aflições que fazem parte destes mesmos caminhos. Ainda lá, na 267, Kardec acresce uma pergunta suplementar. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? A resposta que os Espíritos lhe dão? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, mas o Espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Ora, que coisa interessante. Então, enquanto reencarnados, muitas vezes buscamos facilidades, posições, sonhamos com atitudes que o nosso espírito talvez repila, rejeite quando estiver fora da experiência. Se perguntássemos à pessoa comum, seus desejos muitas vezes seriam reveladores que, enquanto espíritos, tais pessoas não formulariam. E se o fizessem, talvez dessem mostras da simplicidade ainda com que estão neste processo evolutivo. Porque é normal, né? Ouça-se aí as notícias sobre o acúmulo de prêmios de loteria. E lá está uma multidão carreando recursos, suprimindo outras coisas para poder fazer a sua, entre aspas, fezinha. E quando questionadas pela imprensa, as pessoas exteriorizam desejos e sentimentos que até chocam, né? O que você gostaria? Amanhã chegaria na minha empresa, jogaria na cara do patrão
a minha carteira do trabalho e diria para ele: fique com isso, porque eu nunca mais volto a pisar aqui. Outros, chego em casa, boto fogo em tudo e vou curtir a vida. Vovó tinha uma história muito interessante sobre isso. E eu achava, quando ela contava, achava aquilo, e ela até encenava. Não vou encenar, mas dizia ela, uma criatura renascida em 1910, que certo vizinho, e eu tenho a impressão que a história era inventada, porque tem uma moral muito interessante. Certo vizinho, numa dessas fases de início de loteria, disse à sua esposa: mulher, vou para a cidade, era o sábado, vou comprar um bilhete, e se ganhar, virei num carro com sirene pela estrada. Você não tenha dúvida, põe fogo em tudo, porque nós seremos milionários. Ele foi, fez a compra do bilhete, não ganhou, e de raiva, quando saía da lotérica, esbravejando, foi atropelado. Primeiros socorros, perna quebrada. O que aconteceu? Numa ambulância. No caminho para casa, como o gado estava no meio do caminho, o que fez o motorista da ambulância apressado? Ligou a sirene. E dizia a vovó: e a casa ardeu, né? Porque a mulher também, vibrando na mesma sintonia, passou o dia na expectativa de que fosse dar certo. Aliás, é isso, a probabilidade de nós ganharmos alguma coisa assim, eu não sei, eu não tenho o hábito de fazer apostas, e não tenho nenhuma crítica sob qualquer forma, é opção de cada um. Não tenho hábito, né? Aliás, não saberia jogar, teria que pedir a alguém, me orienta, como é que marca isto, né? Não tenho noção, não tenho, sinceramente, falo isso com a maior sinceridade do mundo, não sei mesmo. Bilhetes, tem sempre um sujeito que me oferece, toda semana, quando eu paro no posto para abastecer, coincide. E ele viu, olha a sorte, outro dia eu brinquei com ele, disse assim: olha, abasteço aqui há pelo menos uns 5 anos. Toda semana o senhor me diz, olha a sorte, alguém que pega daqui levou, ele deu um sorrisinho amarelo, está difícil. Eu falei: já pensou? Eu teria gasto uma fortuna se toda semana acreditasse que aquela era a sorte, né? Mas o fato é que as pessoas, enquanto encarnadas, fazem pedidos, postulam situações que talvez os seus espíritos não concordem. Mas não somos nós mesmos. Sim, somos nós mesmos. Mas acontece que enquanto estamos aqui, agimos como a mariposa que se encanta pela luz, não tendo ciência, talvez, de que ao se aproximar muito, terminará queimada. E nós ficamos assim, embevecidos, então pedimos coisas que a racionalidade dos nossos espíritos, talvez, eu tenho quase que certeza, porque é isto que os espíritos nos advertem, os nossos espíritos rejeitariam. Porque as facilidades, embora desejadas por todos nós, não são algo que o espírito que precisa progredir anseie. Ele quer as dificuldades. As dificuldades para quê? Para ser melhor. É isso que nós buscamos a cada reencarnação, a nossa melhoria. Estamos aqui, como nos lembra sempre o Richard, não em estação de férias, estamos em estação de aperfeiçoamento. Na 268, até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? A resposta é óbvia, sim. O detalhe, tribulações
materiais como nós as temos aqui na terra. E isto porque, elevado a mundos mais perfeitos, mais aperfeiçoados do que o nosso, o espírito vai tendo provas cada vez mais sutis, porque elas dizem respeito ao seu processo de refinamento, à sua ascensão do ponto de vista moral. Registram eles na resposta: o espírito continua sujeito a deveres cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. É o que está lá em O Livro dos Espíritos, na questão de número 979, quando, falando acerca das provas que devemos enfrentar em mundos cada vez mais elevados, ou que tenhamos que nos ajustar diante das faltas que cometemos, está a advertência no sentido de que a alma que chegou a um certo grau de pureza já experimenta a felicidade, domina um sentimento de grata satisfação, sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e a maravilha da criação e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Em A Gênese, item 28, capítulo de número 11, quando fala sobre a encarnação, diz-nos Kardec que os espíritos a projetam levando em conta a ascensão do ponto de vista espiritual. E ao invés de se preocuparem tanto com as suas pequenezes, com os seus problemas, com as suas limitações, eis que os espíritos já um pouco conscientes passam a observar à volta, vendo na dor do próximo, nas dificuldades que o próximo experimenta, um mecanismo que lhe deve chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, ser grato pela vida que possui. E segundo, não ser indiferente à dor daquele que, como ele, também transita pela encarnação. Infelizmente, a nossa postura muitas vezes se faz ou se dá equivocadamente. Porque tão preocupados estamos com aquelas questões que nos dizem respeito, fazendo delas tempestades em copo d'água, que não atentamos para o sofrimento que visita aqueles que às vezes estão próximos de nós a alguns passos. Somos criaturas que se mostram como que vacinadas, e o nosso problema é maior do que o dos outros. Faça esse teste numa fila de exame médico. O sujeito às vezes está ali para cumprir uma rotina simples, e ele faz com que um problema que é deste tamanho pareça, é contar vantagem no negativo. Ah, o seu só deu isso, e o meu. E aí o sujeito faz aquela estação gemido de alta potência, né? Querendo clamar pela misericórdia alheia. É gente que gosta de se fazer de coitadinho, né? Ah, você não sabe o que eu estou sofrendo. O que você tem? É uma unha encravada. Puxa vida, realmente é um sofrimento danado, né? Mas às vezes a pessoa ao lado tem uma moléstia gravíssima e ostenta num sorriso a confiança, e a gente se envergonha. Eu estou reclamando de nada. Então a predisposição dos que evoluem se faz no sentido de amparar, de ajudar.
Este é o propósito. Então, as provas materiais serão cada vez mais atenuadas. Todavia, o complicômetro está nas provas morais. 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Dá para perceber o alcance da pergunta? Eficiência. Será que essa prova vai fazer com que efetivamente eu progrida? E a resposta é muito clara. Pode ser que peça uma que esteja acima de suas forças e sucumba. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas o que acontece quando ele volta à realidade espiritual? Se lamenta da oportunidade perdida, em que poderia ter avançado e não o fez, que poderia ter logrado ganhar tempo e não o conseguiu. Lá em O Céu e o Inferno, na segunda parte, nos exemplos, há um capítulo de número 7 que nos fala acerca dos espíritos endurecidos. E surge o relato de um espírito que Kardec denomina como um espírito aborrecido, exatamente porque este espírito, tendo a oportunidade de colher frutos numa nova reencarnação, deixou que as chances se esvaíssem. Perdeu a oportunidade de crescer, perdeu a oportunidade de progredir. E por isto, retorna à realidade espiritual, lastimando o que fez, envergonhado daquilo que houvera assumido como uma postura que deveria ser uma postura diferente, e ele opta por deixar que o tempo passe. A vergonha que ele experimenta, retratada nesta comunicação, não pode ser a vergonha que talvez nós amanhã venhamos a experimentar. As provas, se nos parecem difíceis, e nós sabemos que elas existem, recorramos à prece, para através da prece podermos avançar, através da prece lograrmos nos ajustar. O mesmo Emmanuel, desta vez levando em conta esta situação de escolha, nos traz uma mensagem muito bonita, intitulada Cadinho. Muitas vezes na terra, nos diz ele, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Isto porque faltas não previstas na legislação penal terrestre acabam soando como impunes, mas para o espírito não o são. Outras vezes, diz-nos ele, quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligerar as nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolosas, até mesmo nos recintos dos tribunais. De maneira que a justiça humana passa uma mensagem de estar bem desconforme à justiça divina. Ele insiste, mas a justiça divina é reta e infalível. Além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas estarão presentes em nosso ser e serão expostas à grande luz. Nessa crise inesperada, imploramos rapidamente retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que
falimos ou desertamos, a fim de que, diz-nos ele, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram no íntimo de nossas almas. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes, sob a forma de ternura e devotamento, os patrimônios que deles dilapidamos, rearticulando elos de harmonia que precisam nos ligar a todos. As leis divinas são, pois, inflexíveis. Elas nos exigem a reparação. E quanto mais consciência tivermos, mais seremos aqueles que nos predisporemos a suportar os ajustes que temos que realizar. Daí porque a eficácia da prece é uma bênção, porque ela vai nos conduzir, através delas iremos pedir, não que as dores sejam afastadas, mas que tenhamos forças para encará-las. Na sequência do nosso estudo, diz Kardec aos espíritos, a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. E os espíritos lhe dizem, olha, você mesmo pode responder essa pergunta, pois isso não é nada mais do que a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre um progresso realizado na vida anterior, na existência anterior. Nós estamos, quando fazemos tais opções, simplesmente nos ajustando àqueles propósitos que temos enquanto espíritos. E saibam que diante disso a gente quase constata uma regra, que estas opções, às vezes tardias, têm sempre uma ligação com o espírito de servir, de ajudar. Então, às vezes, a pessoa que tem lá uma carreira bem estruturada, experimenta uma insatisfação e, abandonando certas práticas, certa maneira como agia, vai em busca de um outro processo, de uma outra forma de realizar-se, e o faz nos interesses maiores do seu espírito. Vem-nos à lembrança aqui a figura missionária de Albert Schweitzer, médico, artista, reconhecido na Europa toda, chegou a um certo estágio da sua vida, não aquele em que as pessoas dizem não tenho mais nada para fazer, então o que vier está bom. Não. No momento mesmo do seu apogeu, renunciou a tudo e foi viver na África, em meio a tribos que demandavam o seu empenho. Está aí claríssimo o objetivo do espírito, que talvez, tendo buscado, no ambiente onde nasceu, os alertas acerca daquela que deveria ser a sua missão, em princípio, permaneceu desligado de tais alertas. Mas bastou atingir o ápice para perceber-se de que não poderia ser feliz em meio a tantas desgraças que irmãos seus experimentavam não tão longe de onde ele se encontrava. E o que fez? Legou-nos um exemplo de alguém que no momento mais importante da sua existência sabe renunciar para servir, dando-nos assim a mostra de que para o espírito os propósitos são outros. Na 271, Kardec então pergunta, como é que pode alguém almejar crescer,
renascendo em meio de tribos inferiores. E ele evoca aqui a figura dos canibais. Como é que eu posso, sendo o espírito adiantado, optar por nascer entre canibais? Vocês percebem que ele faz muitas armadilhas para os espíritos, né? Ele gostaria de pegá-los num contrassenso. E a resposta é muito clara: espírito adiantado não renasce assim. Agora, preste bem atenção. Se nascer lá, no meio deles, ele talvez não revele a qualidade que você imaginava tivesse. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espírito da natureza ou ainda inferiores a eles. E isto faz com que, na Revista Espírita de 1859, no mês de abril, haja uma página toda ela dedicada a estes irmãos que ainda veem no consumo da carne humana uma prática legítima. E os estudos de antropologia feitos com estes nossos irmãos são reveladores de que a prática do canibalismo, longe de representar uma crueldade, era para aqueles espíritos uma noção ou uma esperança de adquirirem recursos para a sua própria sobrevivência. Assim, diante de uma tribo mais forte, mais sábia, eles se alimentavam dos cérebros e dos corações daqueles que matavam, porque imaginavam dali extrair as forças para a sua própria jornada. Dos inimigos se alimentavam do fígado, exatamente por ter a noção equivocada de que a raiva estava contida nas substâncias deste órgão do corpo humano. Em comportamentos assim, são ideias assim rudimentares, revelando ainda espíritos com uma longa trajetória para fazer, nós vamos perceber comportamentos que são bastante simplórios, a revelar não uma maldade, mas uma ingenuidade, uma ausência de conhecimento. Tenho certeza, e o faço ancorado em O Livro dos Espíritos, que a conduta de um canibal merecerá aos olhos da divindade uma apuração bem mais suave do que a conduta de alguém extremamente inteligente que arma certas emboscadas morais para aqueles que com ele convivem. Portanto, é para parar e pensar, porque se recriminamos atitudes assim, não podemos nós adotarmos condutas que também não se revelam prudentes. Na questão de número 272, poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à terra, ou de um povo muito atrasado, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns até se extraviam, porque querem subir mais alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Eu me lembro de ter me valido desta questão num debate que tivemos na faculdade acerca das condutas de alguns espíritos irmãos nossos que cometem atos que soam estranhos. E eu me lembro de um aluno que levou para a sala de aula um daqueles jornais que quando a gente torce cai sangue, né? E ele levou e disse: professor, eu queria aproveitar que o senhor é espírita e fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, né? Vamos ver, é espírita, tem que ser lá fora.
Se for jurídica, a gente responde aqui. Não dá para confundir as coisas. Não, é para explicar aqui mesmo. Vê se o senhor tem uma explicação disso. Como é que um camarada que convive com a gente pica alguém que ele diz querer bem, guarda os pedacinhos dentro do refrigerador e depois joga fora? Foi bom. Como é que alguém faz isso? É só a gente seguindo os passos para entender, né? Mas por que faz isso tem N justificativas. E me veio a lembrança exatamente a questão 272. Porque há espíritos nessa ânsia de avançar e que precisam, como todos precisamos fazê-lo, que vêm se colocar entre os demais na Terra. E estão aí, embora suas condições evolutivas não sejam condições evolutivas que talvez lhes permitissem preencher o médio da sociedade que hoje vive na Terra, eles para cá vêm. Porque a migração entre os mundos, nós já estudamos isso aqui, está lá na 184, do próprio Livro dos Espíritos, está no capítulo 4 desse mesmo livro, ela é uma necessidade. Nós temos chance de avançar. Aí vem e se desloca. Vem e se comporta de uma maneira patológica, que a todos nos agride. Por quê? Porque aquele comportamento não é um comportamento usual. Não significa que a gente não pique os demais do ponto de vista moral. Às vezes em comentários terríveis, que são difíceis de conter depois. Em que a gente não destrua a vida das pessoas pelas fofocas que fazemos. Que a gente não denigra reputações pela maneira como damos, às vezes, informações levianas. Nós o fazemos do ponto de vista moral. Mas esses nossos irmãos, deslocados da realidade, acabam tomando atitudes cruéis. E o que fazer? Ele perguntava para mim. E tudo começou porque eu defendi, eu havia defendido que a pena de morte era uma barbaridade. E ele disse assim, mas esse sujeito que age assim, ele não devia ser morto? Eu falei, para quê? Para a sociedade se vingar dele. Eu falei, legal, se a sociedade se vinga, como você está dizendo, nós voltamos pelo menos a uns 2000 anos ou mais de atraso. Porque a sociedade tem o dever de amparar e não de expulsar. A sociedade não pode, e aí o meu ponto de vista vai além, Não estou falando aqui da nossa vida em relação, mas se for além, alguém retirado do convívio social pela morte será alguém que atrapalhará a sociedade muito mais do que ela imagina. Porque os mundos físico e espiritual se interpenetram. E alguém executado, quando precisava ser amparado, vai com toda certeza se rebelar. Ele não gostou muito da explicação, achou dizendo que eu era muito bonzinho, dizer, olha, de bonzinho não tenho nada, O que eu tenho é peso na consciência, porque eu imagino que muitas atitudes nossas, que não são censuradas, talvez se fossem expostas para os demais, merecessem castigos mais cruéis do que este. Porque eliminar a existência do outro é realmente uma prática abominável e com a qual o espírito se ajustará. Mas nós que somos aqueles que defendem que a paz deve reinar, que a harmonia precisa ser uma constante, não podemos ter um comportamento que nos leve a negá-la. E a pena de morte é isto. Encerra-se o nosso bloco de questões com a 273. Será possível que um homem de raça civilizada
reencarne por expiação numa raça de selvagens? Vocês perceberam a sutileza da pergunta? Por expiação. Tem alguém aqui vindo hoje pela primeira vez? Tem. Então vamos explicar a diferença de expiação e provação, né? Expiar é ter uma pena, de certa forma, entre aspas, imposta. É uma restrição. Provação é o sujeito que vem porque optou. Então é provação você reencarnar-se na Terra, trazendo justamente os seus propósitos de avançar, e por isso pedindo testes, provas que acha que vai dar conta. A expiação não. A expiação não se pergunta muito se você vai dar conta. Você vai lá e tem que passar por aquilo. Precisa. Olha a resposta deles. Mas depende do gênero de expiação. É dizer que é possível alguém que esteve avançado ter que reencarnar em gente muito... Sim, um senhor que tenha sido de grande crueldade para com aqueles que o serviam, pode vir a ser servidor e sofrer os mesmos maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Alguém que em certa época exerceu o mando, pode numa nova existência ter que obedecer como aqueles que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isto uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do poder. Também, dizem-nos eles, um bom espírito pode querer reencarnar no seio daquelas raças, ocupando uma posição influente para fazê-las progredir. E isto, dizem-nos eles, é uma missão. Olha que bacana, numa resposta só, nós aprendemos a distinção de duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. E às vezes não entendemos que podemos estar no ambiente em que estamos, ao lado das pessoas que estamos, porque em oportunidades anteriores o nosso comportamento não foi o melhor possível. Mas se não foi, não significa que agora não possa ser, que agora nós não possamos fazer a diferença. Se no passado nos equivocamos, fomos autoritários, fomos exigentes, é possível que hoje nos corrijamos e adotemos uma postura de compreensão, de aceitação, entendendo que as pessoas que estão ao nosso lado podem avançar e muito colhendo o nosso exemplo. Agora é o nosso bom exemplo. Daí porque sorriso e fraternidade não fazem mal a ninguém. Aliás, eu tenho a impressão que Jesus se referia a isto quando usou a expressão de que deveríamos ser sal da terra e luz no mundo se quiséssemos segui-lo. Sal, porque sal faz toda a diferença, para mais e para menos. E luz, porque a gente não consegue, a não ser tateando, caminhar nas trevas. Este pode ser um compromisso diário nosso. Muita gente se pergunta, né? De que jeito eu posso fazer o bem? Será que eu preciso me alistar como voluntário nesta ou naquela tarefa? Eu diria, se você tem disponibilidade, faça-o. Mas faça-o logo. Não fique postergando, né? Porque vai chegar agora a época do final de ano, então vê os propósitos para 2014. O ano que vem eu vou realmente começar uma atividade lá no centro para valer, né? Por que você não começa agora? Não, é o ano que vem, né? Você sabe que está chegando o final de ano e a gente está sempre envolvido com o quê? É porque, bom, na verdade, isso é desculpismo esfarrapado. Se é para fazer, é ontem.
Ou a gente vai esperar amanhã? Talvez quando chegar amanhã não precisa mais. Não, já resolveu. Né? É hoje, agora, vou e faço. Mas eu vou um pouquinho mais além. A gente pode fazer a diferença já onde está. Não precisa ficar esperando um lugar extraordinário para servir. Não precisa ficar juntando aí, buscando essa oportunidade onde nós estivermos. Dentro de casa, e é dificílimo ficar dentro de casa fazendo as coisas direitinho, né? Até porque o povo de lá nos conhece, às vezes nos conhece além daqui, e diz: olha, essa capa de santo não pega bem, porque conheço a criatura, né? E isso deixa para lá, né? No trabalho, com posturas bastante cristãs, atendendo muitíssimo bem quem chega. É uma pessoa simples, vamos atendê-la muito melhor, porque ela não sabe o que está buscando, não sabe aonde encontrar solução. Ser sorridente para o chefe e carrancudo para os subordinados é uma prática horrível. Não estender a mão para um servidor mais simples e correr para abraçar aquele que é o superior é de um pedantismo tremendo. Então, onde estivermos, nos locais em que estivermos, na vida de relação, nós temos chance de fazer a diferença. Diferença que Emmanuel, na terceira e última mensagem de hoje, nunca coincidiu tanta lição útil de uma mesma parte da obra. Lição que ele nos leva a parar, pensar. Examinadores. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la, diz-nos ele, à imensa escola, com vários cursos educativos. O aluno começa como o seu curso? Matriculando-se, tendo um número. E o espírito? Pela certidão do berço. O aluno ingressa na classe que lhe compete. O espírito ao ambiente que mais se ajusta aos seus propósitos. Os pequeninos sorriem no jardim da infância, e a gente vê crianças nessa fase, parece um bando de andorinhas. As almas primitivas na verdura da selva, onde vão adquirir noções de comportamento. Há crianças que estão dominando o alfabeto no ensino fundamental. Há irmãos que estão em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens que já estão na instrução intermediária, disputando conquistas mais altas. Nós temos companheiros reencarnados, trabalhando em tarefas importantes, para mais adiante elevar os seus próprios conhecimentos. Já temos os que estão nos cursos superiores do ponto de vista da humanidade, buscando especialização profissional ou científica, querendo participar da elite cultural que trabalha pelo progresso da humanidade. Da mesma forma, encontramos corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as aquisições de amor e de sabedoria que lhe tornem, na realidade mais ampla, espíritos vitoriosos. Assim, diz-nos ele, pouco importa onde estejas, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é sinal de que você já dispõe de maturidade para vencê-las e progredir. Recebemos nessa trajetória inúmeras chances que muitas vezes recusamos, e elas nos vêm através de certas coisas
que a gente rejeita, mas não como espírito, como homem reencarnado e iludido. Eu vou enunciá-las e com isso a gente termina. Parente difícil, amigo complexo, adversário gratuito, irmão desafortunado, gente que nos apedreja, que nos fere, que nos persegue e nos calunia. Pessoas que não conseguem entender aquilo que realizamos. Sabe quem são eles? São os nossos examinadores no curso da reencarnação. Cada um deles, hora a hora, vai nos testar em algumas coisas, aquelas que precisamos melhorar. Querem ver? Paciência, caridade, benevolência, perdão, fé, bom ânimo e entendimento.